E aí, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas é sempre um prazer ter você aqui. Então, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero trazer um tema muito relevante que a gente precisa conversar sobre esse tema, tá? Se você pesquisar aí no YouTube, pessoal, muitos e muitos farmacêuticos, médicos, nutricionistas, enfermeiros, muita gente já fala sobre o processo de resistência bacteriana, já explica o que é esse processo, o que é que causa esse processo e por que é tão importante que seja dada uma atenção a esse processo de resistência bacteriana o quanto antes, para que a gente evite que futuramente a gente tenha problemas muito maiores do que os que a gente já tem hoje relacionados aí aos problemas de resistência antimicrobiana. Mas, pessoal, eu queria trazer aqui um vídeo um pouquinho diferente, contando um pouquinho sobre a história de como se começaram a se descobrir e a se desenvolver os antibióticos, desde quando já se entende esse conceito de resistência bacteriana e desde quando a venda de antibióticos passou a ser proibida no Brasil e por quê, né? Eu queria trazer aqui uma explicação para quem não entende muito bem de por que esses antibióticos precisam de prescrição médica. Quais são os riscos, né, que usar um antibiótico sem uma prescrição de um médico, sem uma orientação de um profissional, quais riscos isso vai ter? Então, pessoal, nada mais justo para a gente começar do que falando sobre a descoberta do primeiro antibiótico, que no caso foi a penicilina. Eu não vou entrar em detalhes aqui como que foi a descoberta, tá? Mas eu vou citar só alguns detalhes, tá bom? A penicilina, pessoal, ela foi descoberta em 1928 por um cientista farmacêutico, médico, chamado Alexander Fleming. Esse pesquisador, ele trabalhava em laboratórios e por algum motivo ele esqueceu lá uma cultura que ele estava fazendo, né? E nessa cultura já se conhecia um pouquinho sobre bactérias, já se sabia que existiam alguns micro-organismos ali que se desenvolviam, né? Muito pequenininhos, e por algum motivo ele esqueceu essa plaquinha lá, se desenvolveu um fungo nessa plaquinha e ele observou que onde nascia esse fungo não cresciam bactérias. Aí então foi a descoberta do primeiro antibiótico que a gente tem registro hoje em dia, que se chama penicilina. Desde então, pessoal, todo esse processo de estudo de antimicrobianos, de desenvolvimento, de entendimento de por que um antimicrobiano mata uma bactéria, começou a ser desenvolvido. Entretanto, esse antibiótico, a penicilina, ela só começou a ser comercializada lá para 1940. Só, pessoal, que tem um detalhe, tá? Mesmo antes de 1940, já se entendia que as bactérias conseguiam desenvolver mecanismos para evitar de morrer na presença de um antibiótico. Roberto, mas afinal, o que são bactérias, né? Bactérias são seres vivos unicelulares. O que é que significa isso? Quer dizer que a bactéria ela é uma célula apenas. Imaginem assim a nossa pele, a nossa mão tem milhares e milhões de células. E a bactéria ela é só uma célula. Mas isso não impede que ela seja um ser vivo. E o ser vivo ele tende naturalmente a querer estar vivo. Consequentemente, quando a bactéria sabe que tem algo que vai fazer mal para ela, a tendência dela é desenvolver formas e mecanismos para que ela continue viva, mesmo na presença dessa substância que pode matar ela. A partir desse entendimento, pessoal, de que a bactéria tenta se modificar, ela tenta se mudar para poder resistir mesmo a uma substância ou a um ambiente que tenta matar ela, se desenvolveu o conceito de resistência bacteriana ou resistência antimicrobiana. Não se tem uma data certa assim de quando que se surgiu a resistência antimicrobiana, né, de como que foi elaborado esse termo, porém isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E uma coisa é certa, pessoal. Durante o tempo, durante o uso de antibióticos, né, foi se descoberta a penicilina, em seguida foram se estudando novos antibióticos, foram se descobrindo novas classes de antibióticos, novos antibióticos que atingiam um maior número de bactérias. Esses antibióticos eles ainda não tinham uma legislação, isso desde 1940, que foi quando começou a comercializar o primeiro, né? E a gente teve anos e anos aí de descobertas de antibiótico onde eles eram comercializados sem prescrição médica. Você que está me assistindo, eu não sei quantos anos você tem, mas a proibição da comercialização de antibióticos sem prescrição, pessoal, é uma coisa bem recente. Com o passar dos anos, que foi se vendo o perigo que é a resistência bacteriana, né, e que se medidas não fossem tomadas, a gente teria problemas muito graves, decidiu-se então proibir a comercialização de antibióticos sem prescrição médica.
Por que é que foi feito então, Roberto? Por que é que tiveram essa ideia de proibir o antibiótico sem receita? Ao longo dos estudos e ao longo dos anos, foi se notando que o que causava, o que facilitava o processo de resistência antimicrobiana é o uso abusivo de antibióticos. Então, assim, pessoas que não tinham a necessidade de utilizar o antibiótico estavam utilizando, pessoas que nem sabiam para que é que se servia um antibiótico, por uma indicação de vizinho, de amigo, de sei lá quem, começava a usar esse antibiótico. Tanto que ainda hoje muitas pessoas consideram o antibiótico como sendo uma substância anti-inflamatória. Mas não, o antibiótico ele pode ser chamado também de antimicrobiano. Ele vai combater, pessoal, infecção e não inflamação, tá? Que isso fique bem claro aqui para vocês. Mas o que nos interessa então, pessoal, é que à medida que esse tempo foi passando, as pessoas foram vendo esse risco e quando decidiu-se em 2010 criar uma lei, que é, no caso, uma resolução da Anvisa, né, a RDC 44, que foi criada em 2010, aonde se incluía os antimicrobianos na categoria dos medicamentos que eram controlados, ou seja, que precisavam de prescrição médica. Ao passar dos anos, então 2010, 2011, 2013, enfim, foram se modificando antibióticos dessa lista, e também porque novos antibióticos foram sendo descobertos, né? E inclusive, pessoal, ainda hoje, infelizmente, tá? A gente tem muitos comércios que ainda hoje, 15 anos depois da proibição, né, de venda e comercialização de antibióticos sem receitas, ainda hoje existem estabelecimentos que fazem essa facilidade. Mas eu queria deixar claro aqui para vocês, tá, que isso é crime, pessoal. Entretanto, mesmo sabendo que isso é um crime, muitas farmácias insistem em fazer esse ato criminoso, né, de venda de medicamentos, seja antibióticos ou sejam medicamentos controlados, sem exigir a prescrição médica daquele paciente que vai utilizar. Mas eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor esse conceito de resistência bacteriana, porque eu tenho apenas 3 anos de formado, eu já tive inúmeras vezes que tá explicando para paciente por que é que não se podia vender antibióticos sem receita, negando venda de antibióticos sem receitas para pacientes, explicando para amigos, para colegas, para pessoas que às vezes tinham a facilidade de ter acesso àquele medicamento e se aproveitavam disso com distorções de ideias, né, achando que o antibiótico ia ser um anti-inflamatório, achando que o antibiótico ele por algum motivo iria prevenir uma infecção, muitas vezes utilizando o antibiótico ao primeiro sinal de resfriado. A garganta começa a arranhar, a pessoa, eu já preciso do antibiótico. Sem contar na utilização do conceito errada, muitas pessoas dizendo e alegando que elas têm resistência ao antibiótico. Pessoal, eu queria esclarecer isso de uma vez por todas, tá? Não é a pessoa que desenvolve resistência ao antibiótico, pessoal. Tanto que se chama resistência antimicrobiana, ou seja, é o micróbio, não é? É a bactéria quem desenvolve a resistência e não você. Então, quando a gente tem um indivíduo, uma bactéria que é resistente a alguns antibióticos, essa mesma bactéria ela pode passar por vários indivíduos e ela vai continuar sendo resistente. Mesmo com a proibição do antibiótico, ainda assim continuaram-se comercializações ilegais desses medicamentos. A resistência antimicrobiana ainda continuou crescendo e cada vez mais as bactérias iam descobrindo mecanismos de não morrer na presença de diversos tipos de antibióticos. E tanto que hoje nós temos classes de medicamentos que são antibióticos que são de uso exclusivo hospitalar, ou seja, nem podem ser comercializados na farmácia aí de bairro, na drogaria. E isso tudo com o intuito de tentar prevenir, diminuir a chance que as bactérias têm de criar e desenvolver essas resistências. Porque quanto menos contato a bactéria tiver com o antibiótico, menor a chance de ela conseguir desenvolver um mecanismo de defesa contra aquele antibiótico. Eu não quis trazer aqui um vídeo explicando para vocês detalhadamente o que seria o processo de resistência antimicrobiana. Eu não quis trazer um vídeo técnico falando sobre termos muitas vezes mirabolantes, não. Tudo que eu queria com esse vídeo, pessoal, era tentar conscientizar cada um de vocês aí, se por acaso você é uma dessas pessoas que tem essa facilidade de conseguir antibiótico sem receita, ou se você conhece ali uma farmácia que comete esse crime, que comete essa prática, denunciem essa farmácia e não incentivem esse tipo de prática, pessoal, porque não é você quem desenvolve a resistência bacteriana, logo não é você que vai ficar com o prejuízo todo para você. Muitas vezes você pode passar essa contaminação para os seus filhos,
pode passar essa contaminação para os seus pais, para os seus parentes, para os seus cônjuges. Então todo mundo que vai estar ao redor de você, todo mundo que você ama, vai correr um risco ainda maior apenas pela sua irresponsabilidade. Com esse vídeo aqui, se você quiser deixar um comentário, se você quiser deixar um like, se você quiser se inscrever no meu canal para receber mais conteúdos como esse, fique à vontade. Mas o que eu lhe peço nesse vídeo é que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que elas também possam ter essa consciência e para que a gente consiga pelo menos diminuir o número de pessoas que têm acesso a essa prática ilegal. Tudo bem? Então, se você me assistiu até aqui, muito obrigado e nós nos vemos aí num próximo vídeo.